Fala rapaziada, tranquilo? Bom, acabou agora Flamengo e Vasco, 2-0 Flamengo, o Flamengo mereceu, foi melhor o jogo todo, né? E se a gente for falar mesmo do jogo, vamos falar só do segundo tempo, porque no primeiro tempo o Vasco nem entrou em campo, não criou nada, não assustou o Flamengo jogou como quis. E também acho que faltou ao Flamengo um pouquinho mais de agressividade, um pouquinho mais de arriscar mesmo o último passe, porque rodou muito de um lado para o outro. Não teve assim grandes oportunidades. Teve uma com o Gabriel, que foi do erro individual do Marcelo. Ele erra o domínio, o Flamengo rouba a bola e sai um contra-ataque muito rápido, e o Gabriel chuta em cima do Fernando Miguel. Depois tem uma jogada do Gerson, que ele faz uma jogada individual e também chuta no meio do gol, mas um chute muito forte no meio do gol, o Fernando Miguel espalma. Até que, numa falha de marcação do Vasco, o Flamengo consegue criar a jogada, o Pikachu fecha muito por dentro, abre o espaço para o Felipe Luiz, que faz o cruzamento. Se eu não me engano, o Arrascaeta toca para o meio, e o Bruno Henrique vai fazer o gol, e aí o Léo Matos troca o gol pelo pênalti. Muita gente falando que ele deveria ser expulso. Eu acho que não. Acho que é pênalti, ele empurra, mas não tinha necessidade de expulsão. Acho que o Klaus ia perder a mão no jogo se ele faz isso. E pronto, e aí o Gabigol bate bem o pênalti e põe o Flamengo na frente já no final do primeiro tempo, né? Então foi um primeiro tempo fraco. O Vasco não teve nenhuma chance e o Flamengo com poucas chances também, assim, claras de gol. E acho que deixou a desejar um pouquinho esse primeiro tempo. O segundo tempo, em contrapartida, o Vanderlei faz logo três mudanças no intervalo. Coloca Catatal, Carlinhos e Juninho. Tira o Léo Matos, que já estava com cartão amarelo e teve essa polêmica da expulsão dele, que poderia acontecer ou não por causa do pênalti. Tira o Benítez e tira também o Gabriel Peck, que infelizmente tudo que tentou hoje errou. O Benítez eu não entendi a mudança do Vanderlei. Acho que o Benítez, mesmo cansado, mesmo que ele esteja num dia ruim, ele pode achar uma bola, ele vai achar o Cano. E o Benítez jogando só com a perna esquerda consegue ser melhor que todos os outros meio-campo que estão no Vasco. Então, acho que o Benítez deveria ter ficado em campo, pelo menos por mais, sei lá, 15, 20 minutos, o que ele aguentasse. Mas, de qualquer maneira, o Vasco volta melhor, mais contundente, mais agressivo, sobe a marcação, pressiona um pouco mais a saída de bola do Flamengo, consegue criar até algumas chances, tanto que o Cano perde um gol incrível dentro da área, o gol que ele não costuma perder. O Pikachu faz a jogada pela direita, rola para o meio, e ele pega a mascada na bola, a bola sai muito longe do gol até. Mas mostra uma mudança de atitude no Vasco, né? Mostrou que você pode ser inferior tecnicamente, você pode ter um time de uma qualidade menor, mas você não precisa abdicar de jogar, né? O Vasco mostrou que pelo menos nesse início de segundo tempo, se tivesse jogado assim no primeiro tempo todo, talvez o jogo fosse diferente. Pelo menos competiu, né? O mínimo que o torcedor vascaíno pede é que o Vasco compita. É, Depois o Rogério mexe aos 22 minutos, né? Ele tira o Diego, põe o João Gomes, bom jogador esse João Gomes, bom, cria da base também do Flamengo, bom jogador. O Flamengo tenta manter a mesma postura do primeiro tempo, de trabalhar a bola, de fazer o Vasco correr de um lado para o outro, de torear o Vasco, né? E o Vasco buscando de qualquer jeito essa marcação para roubar uma bola e sair, continuar saindo no contra-ataque. Porém, o Vasco conseguiu ter um pouco mais de posse de bola, a movimentação que o Carlinhos e o Juninho deram ao meio-campo do Vasco melhorou, para que o Vasco achasse um pouquinho mais de espaço para ficar um pouco mais com a bola. Até que o Bruno Henrique faz o segundo gol do Flamengo, né? Uma cobrança de escanteio, uma bola parada. Fernando Miguel mais uma vez mostrando suas falhas em sair do gol. Toda bola que vai alçada na área do Vasco é um sufoco, ele não consegue sair do gol de jeito nenhum. E o Bruno Henrique sobe sozinho, ninguém na marcação do Vasco acompanha. O Bruno Henrique entra muito rápido ali na risca da pequena área e cabeceia no ângulo. Aí realmente, mesmo se ele não tivesse hesitado em sair, o Fernando Miguel jamais chegaria nessa bola. Foi uma cabeçada muito bem feita pelo Bruno Henrique. E o Flamengo administrou o jogo a partir daí. Conseguiu controlar o ímpeto, o pouco ímpeto que o Vasco pudesse ter. O Flamengo foi superior o jogo todo e conseguiu controlar muito bem ali o Vasco. Depois aí tivemos uma série de mudanças, agora são 5 mudanças para cada lado, então é muita gente que troca. Tivemos a entrada de Vitinho, Pedro, PP e Michael no Flamengo ainda.
nos lugares de Arrascaeta, Gabriel, Gerson e o Bruno Henrique. No Vasco, ainda antes do segundo gol do Flamengo, o Thales entra no lugar do Léo Gil, que, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo com o Thales. Era um moleque que se esperava muito e que infelizmente não está acertando nada. Ele não consegue dar sequência numa jogada, quase todas as jogadas ele quer tentar um drible e acaba perdendo. Então foi muito complicado o jogo pro Thales. E mais uma vez mostrando por que o Gabriel Peck entrou em campo hoje e ele ficou no banco. E o Léo Gil também já estava fazendo hora extra em campo há muito tempo. Que foi o pior jogo que eu vi o Léo Gil jogar desde quando chegou ao Vasco. E muito mal, errando domínio, a bola parecia que estava queimando no pé dele. Todas as jogadas que o Vasco, no início de segundo tempo, que o Vasco começou a melhorar o jogo, começou a criar um pouquinho mais, todas as jogadas de ataque, quando caía no pé do Léo Gil, alguém do Flamengo roubava e o Flamengo saía em contra-ataque. Eram todas as jogadas assim. Então, o pior jogo do que eu vi o Léo Gil jogar, e já fica aí como destaque do pior em campo, foi o Léo Gil, com certeza absoluta. Então, no segundo tempo, o Vasco ainda tenta, mas o Flamengo muito tranquilo na partida, muito soberano do que tá fazendo. Todas as vezes o Vasco tentava alguma pressão alta, o Flamengo trocava 3, 4 passes, achava um espaço no meio-campo. Que partida que fez o Gerson, que partida que fez o Gerson. Ele comandou o meio-campo do Flamengo, pautou o jogo no ritmo que ele queria. Quando ele acelerava, o Flamengo acelerava junto. Quando ele travava, o Flamengo ficava mais com a bola e fazia a bola rodar para um lado e para o outro. Everton Ribeiro voltando a jogar muito bem. Bruno Henrique bem no jogo também. Então, acho que as peças individuais do Flamengo que poderiam não estar no seu melhor, né, nesses últimos jogos começaram a aparecer. O Flamengo cresce nessa reta final de campeonato e tem tudo para brigar pelo título com o Internacional. Ainda temos um confronto direto entre Flamengo e Internacional. Então, bom, é essa minha análise do jogo. Acho que o Flamengo foi merecedor. O Flamengo jogou muito mais do que o Vasco durante todo o jogo. E deixando aqui os destaques, do lado do Vasco foi o Marcelo Alves, uma baita partida do Marcelo Alves, apesar daquele erro individual que sai o contra-ataque, o Gabigol perde o gol, mas uma baita partida, muito seguro de todos os lances, roubando a bola, entrando no bote certo. E do lado do Flamengo, como eu falei, o Gerson, que pautou o jogo para o Flamengo e definitivamente mandou no meio-campo, e foi o melhor em campo. O Gerson foi o melhor jogador em campo. E como eu tinha dito antes, o pior em campo foi o Léo Gil, que é desastroso. Dá cãibra nos olhos ver esse jogador jogar. Bom, rapaziada, essa é a minha análise. Tamo junto. Um abraço. Curte, comenta, dá like. Bom, aquilo que vocês tudo já sabem. Então, tamo junto.